Isso. Existem provas de conhecimento. Então, quando o aluno entrou na academia, ele fez os 10 GUBs, aprendeu as 3.871 técnicas, se tornou faixa preta, ele é primeiro Dan. As faixas, elas todas têm um significado. Faixa branca seria a pureza, o início, o começo de tudo, né? Da branca para amarela, existe uma outra faixa que seria uma faixa de ligação Intermediária. intermediária. Por que foi feito isso? Para que ficasse mais fácil para o aluno aprender. No Oriente, o aluno ele não usa faixas para aprendizado. O ocidental precisa, porque nós precisamos ver o nosso crescimento. Uhum. Se a gente não vê o nosso crescimento, isso nos desestimula, né? Então, foram criadas as faixas. O aluno vê que ele aprendeu a branca, ele passa para a laranja, né? Ou da laranja, antigamente era ponta amarela. Uhum. Hoje em dia já existe um outro sistema com outro sistema de cores. Eu nem vou entrar no mérito da questão, senão a gente vai muito longe. Vai para amarela, amarela significa o ouro, significa dinheiro, significa pouco do poder. Quer dizer, o aluno já aprendeu várias técnicas ali. Quando o aluno chega na amarela, ele já tem todo conhecimento em torno de umas 200 técnicas. Da amarela, ele vai para a ponta verde, que é a transição, e vai para verde. A verde significa planta, significa vida. A vida é mais importante que o dinheiro. Isso é uma coisa que a gente já coloca dentro da arte marcial, porque ele consegue primeiro o dinheiro, mas depois ele consegue a vida. Então a vida é mais importante. Temos que cuidar da vida primeiro. Chegando na faixa verde, ele chega na metade do curso, porque a faixa verde seria sexto GUB. Indo para quinto GUB, que seria metade do curso, ele entraria na faixa ponta azul, indo para azul, que significa o céu, que já seria para cima. Quando ele chega nessa fase, ele já tem conhecimento perto de torno de 2.000 técnicas, né? Então, técnicas de defesa pessoal, técnicas de projeção, técnicas de ataque, de defesa, mas ainda não entrou em conhecimento de armas ainda, porque as armas elas começam a ser treinadas na faixa vermelha. A faixa vermelha é uma faixa muito importante e muito bonita dentro da arte marcial, porque ela significa o sol, ela significa o perigo. É uma faixa em que o aluno ele vem de baixo para cima, ele vem com uma força muito grande, ele tem uma vontade muito forte e chega a ser temida pelos próprios faixas pretas que já passaram por ela. Porque há uma tendência em que quando o aluno ele consegue chegar na faixa preta, ele vem com força muito grande e ele dá uma estabilizada. Muitos descem, outros continuam. Alguns continuam subindo, né? Que seria o nível certo. E a faixa vermelha é ótimo para testar. Então, em torneio, em faixa preta, nenhum quer lutar com vermelha. Porque o vermelha, Tá vindo com ele sangue tá no veio zóio. com tudo. Não, e se ele perder, ele perdeu com preta. Uhum. E se ele ganhar, ele ganhou de um preta, Claro, tem todo o mérito, a né? honra de... Faixa preta, primeiro dan. Então, foram criados graus para que o aluno também pudesse crescer ali. Ele passa para segundo dan quando ele conhece técnicas mais apuradas dentro do sistema de faixas pretas já. Ele passa para terceiro dan, que seria segundo assistente, primeiro assistente, segundo assistente, segunda. Primeiro assistente, ele passa para terceiro dan quando ele também já tem conhecimento mais técnico. Daí existe técnicas e faixas à medida que ele vai crescendo. Mas quando ele chega nessa fase, ele tem que também formar alunos, ele também tem que ensinar, ele tem que também divulgar a arte, né? Ele tem, porque nós temos um compromisso como professores de divulgar a arte marcial que a gente treina, que a gente pratica, que é o taekwondo, o hapkido. E então, à medida que ele vai crescendo nesse sistema, ele vai formando alunos, ele vai fazendo campeonatos, vai Então, divulgando, tudo isso vai criando um currículo para ele. então, sem ele construir esse currículo, não consegue passar alguns Não, anos. não chega lá. Para começar, ele não chega a quarto dan, que seria o status de mestre daí. Quarto dan, somente em quarto dan ele vai conseguir o status de mestre, Hum. somente em quarto dan.
Se ele não conseguir formar alunos, se ele não conseguir divulgar, se ele não conseguir fazer torneios, competir, ele tem que ter todo esse currículo para poder ser examinado e então ele ser mestre. Quais são as vantagens no caso? A faixa preta não pode examinar. Quem pode examinar é somente mestre. Entendeu? Quando o aluno chega na fase em que ele pode trocar de faixa, somente o mestre pode atestar que ele está apto a passar por aquela faixa. Né? Então, somente depois de quarto dan ele tem esse status de poder examinar seus alunos. E aconteceu aqui comigo, em 2002, nós estávamos falando antes sobre aquele recorte de jornal lá de 2002, quando o Wellington Chaves estava fazendo exame para a faixa Ponta Verde, quando Noudi Binotto também estava junto da turma, várias pessoas aqui de Soledade, né, alunos. Naquela época eu ainda era terceiro dan, né, eu ainda não podia examinar. Então era o mestre Paulo Ribeiro quem vinha fazer esses exames. Esses exames. E somente quando eu passei a quarto dan é que eu pude então daí começar a examinar os meus próprios alunos, né? E mesmo assim, para você continuar crescendo, há uma bancada de mestres ou um mestre muito maior que possa mudar o teu status de dan, de quarto para quinto, para sexto, para sétimo, que vai subindo. Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter seminários, você tem que formação de alunos, criar uma associação, criar um clube. Então, há tudo uma estrutura dentro em que ateste que você pode. Inclusive aquele mesmo apostila em que você leu ali sobre a minha história, aquilo ali foi um trabalho meu quando eu fiz É como se fosse um TCC assim da... Exatamente. Em que atestou ali, né, tudo o que eu fiz buscando aquela graduação, né? Então, assim eu consegui chegar a sétimo dan em Hapkido, e assim eu consegui chegar a sexto dan em Taekwondo, e assim também cheguei a quarto dan em Harangundo, que é a parte de espadas.